Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Jeremias, capítulo 3. Diz assim a partir do primeiro versículo: Se um homem se divorciar de sua mulher, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? Não seria a terra totalmente contaminada? Mas você tem se prostituído com muitos amantes, e agora quer voltar para mim? Pergunta o Senhor. Olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho você se assentou, à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade, e por isso as chuvas foram retidas, e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Senhor meu Deus e Pai, oramos e pedimos a revelação da Tua palavra. Fale conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento e nos concedendo a Tua direção, ó Pai. A Tua palavra é perfeita, viva, eficaz, e nós estamos totalmente abertos ao Senhor, para ouvir a Tua voz. Fale comigo, Pai, fale com a Tua igreja, quebra toda dureza de coração, tira, Senhor, toda cegueira, toda incredulidade dos nossos olhos, e nos conceda, Pai, sabedoria do alto, revelação da Tua palavra, que haja transformação, que haja arrependimento, que haja mudança de vida, Senhor, através da palavra poderosa do Senhor. Nós oramos e também apresentamos todos aqueles que pedem a nossa intercessão, aqueles que não puderam estar aqui, intercedemos e pedimos que o Senhor os alcance também. Aqueles que estão enfermos, oprimidos, ó Deus, toca estas vidas com Teu glorioso poder, e que toda a Tua igreja experimente a grandeza do Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o profeta Jeremias foi um dos profetas mais importantes de Israel, era considerado pelos judeus como um dos maiores profetas, inclusive o rolo dos livros proféticos na antiguidade começava com o livro de Jeremias. O primeiro livro nos rolos dos livros proféticos dos judeus não era Isaías como na nossa Bíblia, mas sim Jeremias. E muitas vezes as pessoas se atribuíam até a Jeremias, referindo-se a qualquer profecia de todos os profetas do Antigo Testamento. Uma evidência disso está em Mateus capítulo 27, quando neste evangelho Mateus atribui a Jeremias uma profecia que de fato estava em Zacarias, sobre a entrada triunfal de Jesus, assentado num jumentinho em Jerusalém. E por que a Bíblia se referia a Jeremias? Porque os judeus consideravam Jeremias o primeiro profeta, Jeremias o maior dos profetas, e muitas vezes se referiam a ele falando de qualquer texto profético de todos os profetas do Antigo Testamento. Quando Jesus também perguntou aos seus discípulos
em Cesareia de Filipe: o que os homens dizem a meu respeito? Quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos de Jesus começaram a dizer para ele: mestre, alguns dizem que o Senhor é Elias, e aí citaram para Jesus. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. Tamanha era a importância de Jeremias na história e na vida de Israel. E Jeremias nasceu num momento muito delicado e problemático da história de Israel. Jeremias nasceu na última década do reinado de Manassés. Manassés foi o pior rei da história de Israel, o mais perverso, o mais idólatra, aquele que contaminou o templo, colocando ídolos, imagens no templo do Deus de Israel em Jerusalém. Manassés encheu toda a cidade de altares e postes idólatras. Manassés encheu toda a terra de Judá com prostituição, com corrupção, com idolatria. Manassés foi o pior rei que passou pela história de Israel. E parece que para Manassés se aplica aquele ditado: coisa ruim não morre. Ele reinou 55 anos. Olhamos para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele reinou 40 anos em Jerusalém, em Israel. Olhamos para o reinado de Salomão, um rei também cheio de sabedoria e prosperidade, 40 anos. Agora o tal do Manassés não morria de jeito nenhum, não tinha um Eduardo Cunha para fazer um impeachment de Manassés, e ele ficou lá 55 anos. Irmãos, muitos de nós aqui nem têm 55 anos de idade. Às vezes, quando vemos um governo de 4 anos ou 8 anos, nós já falamos: meu Deus, como é possível arruinar todas as coisas em alguns anos? Imagina Manassés reinando 55 anos em Jerusalém. E alguém podia até questionar: mas por que Deus não tira esse rei tão ímpio do reinado em Jerusalém? Deus sabe o que faz. E Jeremias nasce então nesse contexto de corrupção, de perversidade, de idolatria, de imoralidade em Israel. Jeremias cresce nesse ambiente totalmente conturbado. Manassés morre, seu filho assume o trono, o povo já não aguentava mais tanta coisa errada, assassinaram o filho de Manassés. Então o neto dele, Josias, assumiu, foi empossado como rei da tribo de Judá, rei em Jerusalém. E Josias foi um rei que obedeceu a Deus. Josias foi um rei fiel a Deus e que fez aquilo que agradava ao Senhor. Josias começou uma reforma religiosa em todo Israel. Até em Betel, onde havia um altar construído por Jeroboão, Josias foi lá e destruiu aquele altar idólatra. Josias reformou o templo, restaurou Jerusalém, mandou destruir todos os altares idólatras, todos os postes sagrados dedicados a ídolos, mandou acabar com o sacrifício de crianças a demônios. Josias limpou a cidade, purificou, estabeleceu uma reforma em Israel, e Jeremias participou desta reforma religiosa com as suas pregações. Jeremias ainda era um adolescente quando Josias assumiu o trono em Jerusalém e estabeleceu muitas mudanças na cidade e na nação. E Jeremias já recebeu a palavra profética desde pequeno.
E ele tentava se esquivar, dizendo: ó Deus, eu sou uma criança, manda outro pregar, eu não sei ainda falar. Mas Deus dizia: Jeremias, vai, eu serei contigo, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. Não dá uma desculpa dizendo que você é uma criança, não. Vai, porque eu te enviei, e você será um profeta para as nações. Então, nesse contexto, Jeremias começa a pregar, e ele denuncia duas coisas muito sérias. Primeiro, ele diz aqui no versículo 2 que nós lemos, que Israel estava contaminado com a prostituição e a impiedade. A palavra aqui é a mesma para falarmos de poluição. Jeremias estava alertando: a nação está poluída pela imoralidade, pela prostituição, pela impiedade. Poluição é algo que pode não ter sido provocado por você, mas prejudica você. Talvez você nunca jogou um lixo num rio, mas se o rio está poluído com o lixo jogado pelos outros, e nós bebemos daquela água, nós somos contaminados também. Talvez você nunca produziu uma fumaça tóxica para poluir o meio ambiente, mas se nós respiramos aquele ar carregado de fumaça tóxica, aquele ar poluído, nós somos influenciados e nós somos prejudicados pela poluição. Jeremias estava alertando: Israel está poluído. Jeremias estava alertando: os pensamentos das pessoas estão poluídos, a mente das pessoas está poluída, cheios de malícia, cheios de maldade, os pensamentos deles são maus. Jeremias estava alertando: a poluição é tão grande que as palavras da boca das pessoas está contaminada. E isso, o próprio profeta Isaías também confessou, quando ele teve uma visão da glória de Deus. O profeta Isaías confessou a Deus o seu pecado, dizendo: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E Jeremias aqui está alertando: a poluição moral atinge todo Israel. Os pensamentos, a linguagem, a consciência das pessoas. Tanta idolatria, tanta superstição, tanta corrupção, tanta prostituição, que as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. E no meio de uma poluição generalizada, muitas vezes nós nos sentimos impotentes para mudar aquela realidade. Talvez você para diante de um lugar que é um lixão, ou vamos imaginar o rio Tietê, lá na capital, em São Paulo, totalmente poluído. Você pensa assim: o que adianta eu ficar aqui com uma redinha tentando pegar alguns lixos deste rio? Eu não vou conseguir despoluí-lo nunca. Não vamos conseguir despoluir isso. Mas Jeremias era uma voz profética naquela geração para dizer: consertem os seus caminhos, arrependam-se e voltem-se para Deus. Jeremias era uma voz profética para denunciar esses caminhos errados da prostituição, da mentira, dos maus pensamentos, devem ser deixados para trás. Arrependam-se, mudem de coração, recebam um novo coração de Deus e sejam transformados pelo Senhor. Jeremias estava alertando sobre a poluição moral, e também Jeremias alertava que não bastava a reforma estabelecida por Josias. Josias era o rei, ele mandou reformar o templo, todas as paredes quebradas, as portas quebradas, os objetos largados, tudo que estava contaminando o templo, Josias tirou. O templo em Jerusalém foi santificado.
Ele ordenou os sacerdotes para estabelecerem um ministério. Ele tirou da cidade os ídolos e altares idólatras. Ele expulsou as prostitutas do templo. Josias deu ordens para que uma reforma acontecesse. Mas Josias não tinha poder para mudar o coração das pessoas. Então Jeremias também alertava Israel: eles tratam da ferida do meu povo superficialmente. Mas não basta uma reforma externa ou superficial, é necessário uma mudança no coração. E esta era a voz profética de Jeremias: é necessário mudança no coração. É necessário arrependimento verdadeiro. É necessário sentirem vergonha do que vocês estavam fazendo ou do que vocês estavam vivendo nesta terra. E aí me chama muito a atenção, irmãos, no final do versículo 3, o versículo 3 inteiro diz assim, Jeremias 3:3: por isso as chuvas foram retidas e não veio a chuva na primavera. Olha só porque eles não estavam sendo abençoados. Por isso a chuva foi retida, não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como prostituta, recusa-se a corar de vergonha. Corar de vergonha significa ficar vermelho de vergonha. Corar de vergonha, ficar vermelho, envergonhado, rosto vermelho, é um reflexo natural do corpo, quando a pessoa se sente constrangida ou envergonhada. O sistema nervoso libera adrenalina, o coração bate mais forte, as veias se dilatam, e a pele do rosto fica avermelhada, porque a pessoa ficou envergonhada ou constrangida. Quem fica vermelho em algumas situações, ou conhece pessoas que ficam avermelhadas, ficam coradas de vergonha? Você conhece alguém assim? Agora Deus está dizendo para o povo: você faz tudo isso, e ainda se recusa a corar de vergonha. Trazendo para uma linguagem mais usual, mais chula até, nós poderíamos dizer: você faz tudo isso e não tem vergonha na cara. Porque corar de vergonha é vergonha na cara. É daí que vem a expressão sem vergonha na cara. É fazer tudo quanto é coisa errada e parece que não aconteceu nada, nem vergonha na cara tem. E é interessante, irmãos, porque veja comigo o capítulo 6, versículo 15. Jeremias 6,15. Que é exatamente igual a Jeremias 8,12. Se você abrir em Jeremias 6,15 ou em Jeremias 8,12, está escrito exatamente a mesma coisa. Exatamente as mesmas palavras. Olha só o que diz em Jeremias 6,15: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Deus faz uma pergunta: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Deus está dizendo assim: fazem tantas coisas detestáveis e se envergonham? Resposta: não, não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar de vergonha. Irmãos, isso é preocupante. Eu me preocupo quando eu vejo atitudes vergonhosas, condutas detestáveis aos olhos de Deus, sendo tratadas
sem vergonha alguma, sendo praticadas sem constrangimento algum. Eu fico preocupado com isso, porque existem coisas que nós deveríamos nos envergonhar de uma forma absoluta. Existem coisas que nós deveríamos ter uma vergonha de colocar a cabeça até enfiado na terra, envergonhados e clamando a misericórdia e o perdão de Deus. E quando nós estudamos na Bíblia o que é o verdadeiro arrependimento, o arrependimento verdadeiro está ligado a sentir vergonha pelo que fez. Porque o arrependimento nos leva a sentir uma dor profunda pelo pecado cometido. Não é uma dorzinha superficial. Ah, Deus, olha, eu pequei, viu? Mas olha, tudo ok, Deus, ó, me perdoa, tá? Isso não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento nos leva a sentir uma vergonha tão grande pelo que fizemos, que nós nos envergonhamos e queremos mudar, e queremos que aquilo seja apagado, e queremos nunca mais aquilo na nossa vida. Zaqueu ficou tão envergonhado quando Jesus foi à casa dele, porque Zaqueu subiu a árvore e só queria ver Jesus. Jesus vai passar ali, eu quero vê-lo. Quando Jesus passa e vê Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. E Zaqueu desce, recebe Jesus em sua casa, mas ele sentiu uma vergonha tão grande no seu interior, que ele foi dizendo: Senhor, olha, tudo que eu defraudei, tudo que eu roubei de alguém, eu restituo agora, quadruplicado. Porque Zaqueu agiu assim. Vergonha. Arrependimento é vergonha. Nós precisamos nos envergonhar de certas coisas. E Paulo fala aos Romanos no capítulo 6, no versículo 21, a respeito de coisas que nós devemos nos envergonhar. Vamos ler Romanos 6, 21. Vamos ler juntos, aqui no telão nós temos, vamos ler juntos. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Paulo está dizendo para a igreja: que fruto vocês colheram daquelas coisas do passado, das quais agora vocês se envergonham de ter feito? Colheram algum fruto bom? Não, o fim daquelas coisas, o fruto daquelas coisas é a morte. O resultado daquelas coisas do passado, que nós sentimos vergonha, ou deveríamos sentir vergonha, o fruto é a morte. Então, irmãos, existem coisas que nós devemos nos envergonhar, que nós deveríamos ficar corados de vergonha, arrependidos até o último fio de cabelo na presença de Deus, sentir dor profunda por ter desonrado e desagradado a Deus. E eu quero ver com você no livro de Jeremias, vamos para o capítulo 2, coisas que nós devemos nos envergonhar. Coisas que devemos nos envergonhar. Vamos ler Jeremias capítulo 2. Eu quero ler alguns versículos e acompanhar isso aqui com você bem pertinho. Jeremias 2:11. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Deus está perguntando: vocês conhecem alguma nação que já trocou de Deus? Por exemplo, ao lado de Israel viviam os filisteus, que adoravam Dagon,
E eles não trocavam Dagon, o ídolo deles, por outro Deus. Não trocavam. E eles nem eram deuses, nem Dagon, nem outro qualquer. Mas Israel, que conhecia o único Deus, o Deus Criador, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Israel trocava Deus por Baal. Trocava sua glória, a glória de Deus, por deuses inúteis. Eles deveriam ter vergonha disso, mas não tinham. E muitas vezes nós trocamos Deus, não da boca para fora, mas lá no nosso coração nós já trocamos a verdadeira prioridade para Deus com outras coisas. Deveríamos ter vergonha, porque quantas vezes nós trocamos um culto por um jogo de futebol, ou por uma novela, ou por um passeio, ou por qualquer outra coisa inútil. Lá no coração nós já trocamos Deus. Quantas vezes nós trocamos a fidelidade a Deus por tantas coisas deste mundo? Quantas vezes na igreja as pessoas trocam a santidade pelo pecado, por um prato de tentação oferecida por Satanás? Quantas pessoas trocam a santa ceia por uma bebida que não se libertam dela? Quantas pessoas trocam o Senhor? Deveríamos ter vergonha. Deveríamos ter vergonha de estar aqui hoje para tomar a ceia, nos lembrando de certas atitudes da semana passada ou do mês passado. Deveríamos ter vergonha de abrir a nossa boca para exaltar a Deus, quando usamos as nossas palavras para amaldiçoar ou criticar o próximo. Isso deveria nos envergonhar, mas não nos envergonhamos. Deveríamos nos envergonhar de dizer que somos um adorador, quando vivemos cantando, ou dançando, ou ouvindo músicas do mundo. Deveríamos ter vergonha, mas não temos. E alguém pode dizer: pastor, o senhor está sendo radical. Eu não quero ser radical, igual eu li que um pastor comprou uma padaria. E aí foram perguntar: mas pastor, por que a igreja do senhor comprou uma padaria? Ele disse assim: olha, porque a partir de agora, o pão da ceia do Senhor vai ser feito em santidade. Ninguém que não tenha mãos santas vai tocar no pão da ceia. E graças a Deus aqui o Senhor já abençoou o irmão Israel e a irmã Eliana, que tem a padaria, e eles que abençoam a igreja com o pão da ceia. Já é um pão abençoado, mas não é isso que faria a diferença. Então eu vou perguntar na padaria: olha, quem fez esse pão? Senão eu não vou comer. Não é esse tipo de santidade aparente que eu estou dizendo, mas eu estou falando aquilo que a Bíblia diz na carta do apóstolo Tiago, quando a palavra de Deus diz assim: adúlteros e adúlteras, saibam que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós queremos ser amigos do mundo, a música do mundo, os prazeres do mundo, as coisas do mundo. Mas eu também sou amigo de Deus. É impossível. Devíamos ter vergonha, mas não temos. Jeremias capítulo 2, versículo 27. Pois dizem a madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: vem salvar-nos. Isso deveria causar vergonha, mas alguém pode dizer: pastor, eu nunca chamei a madeira ou uma imagem de pedra de meu pai, de você me deu a luz. Mas quantas vezes nós adoramos mais o dinheiro do que a Deus? Amor ao dinheiro também é idolatria.
Quantas vezes somos infiéis a Deus porque somos avarentos e apegados no dinheiro? Quantas vezes voltamos as costas para Deus e não o rosto, porque Deus está nos chamando: ore, busque a minha face, venha nas orações, se entrega, se envolva na minha obra, participe de uma célula, cresça, faça discípulos, batizando-os em meu nome, ganhando multidões e cuidando bem delas, mas nós não estamos nem aí, vira as costas para o chamado de Deus. Eu vou cuidar da minha vida, deixa a igreja, o pastor cuidar das coisas da igreja. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem: socorro, Deus, vem salvar-me. Manda o dinheiro te salvar naquela hora, manda os amigos do mundo te salvar naquela hora, manda o pecado te salvar e te ajudar naquela hora. Deveríamos ter vergonha dessas coisas. Versículo 33, irmãos: com quanta habilidade você busca o amor, mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz: sou inocente, ele não está irado comigo. Tanta gente habilidosa nas coisas erradas. Com quanta habilidade você buscou o amor. Tem tanta gente que faz de tudo para conquistar o seu amor, faz de tudo para conquistar alguém, mas nunca se aproxima de Deus para adorá-lo de verdade. Quantas vezes na hora do louvor a gente sofre, ministro do louvor, o grupo se dedica, ensaia, tenta fazer o seu melhor, e tem lá muita gente assim, ó, não levanta a mão por nada, tem que ficar implorando: igreja, levanta as mãos para adorar a Deus. Parece que tem 30 quilos de chumbo nos braços da pessoa, ela não se levanta, não se entrega, não adora, está só observando. Mas tem tanta habilidade para namorar, tanto romantismo, tanta habilidade para buscar o amor, tanta experiência na área emocional, mas na vida com Deus nunca tem vontade, nunca tem despertamento, nunca acorda mais cedo para vir orar, nunca fica numa vigília. Se fosse para namorar, virava a noite inteira com a namorada, mas tem 12 horas de oração, tem preguiça de ficar orando. É para ter vergonha ou não é? Dá para entender a linguagem do profeta Jeremias até aqui ou não? E as coisas de Deus vão ficando em segundo plano. As coisas de Deus vão ficando para trás. Capítulo 3 de Jeremias, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Aí Deus compara o seu povo com a mulher adúltera, com a mulher que trai o marido. Assim como a mulher trai o seu marido, você é infiel comigo. Irmãos, Deus fala para nós sermos fiéis no dízimo. Nós somos infiéis a Ele e não damos o que é do Senhor. É para ter vergonha ou não é? Deus nos pede fidelidade e santidade, somos infiéis. Infidelidade no namoro. Quantos jovens têm namorado, jovens têm namorada ou namorado, e no namoro são infiéis a Deus, não dirigem o seu namoro em santidade, dirigem o namoro na fornicação. E o mundo está tão poluído
que se o jovem falar, olha, o meu namoro é santificado, e eu não tenho relação sexual no namoro, eu quero casar virgem, como a Bíblia ensina, ele é ridicularizado, é zombado pelos amigos, e ele prefere então cair no pecado e agradar os amigos, do que agradar a Deus e honrar a Deus. E não sente vergonha, não tem vergonha. Vemos tanto homossexualismo que parece uma poluição homossexual na cidade. Às vezes você vai num shopping, dá até assim um arrepio de você ver moço beijando moço, mulher beijando mulher. Você pensa assim, é uma poluição moral terrível, e às vezes nós achamos graça disso, zombamos disso, e são almas perdidas indo para o inferno. E achamos normal e não temos vergonha. Eu me sinto envergonhado quando eu vejo isso. Envergonhado. Eu digo, Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia dos nossos jovens. Onde nós vamos parar, Senhor? Como uma mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo. Jeremias 4:22, o meu povo é tolo, eles não me conhecem, são crianças insensatas que nada compreendem, são hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Irmãos, muitas vezes eu sinto vergonha do cristianismo de hoje. Muitas vezes eu prego para uma igreja que não conhece o seu Deus. Muitas vezes eu prego para um povo que não conhece o Espírito Santo, que não sabe da grandeza e do poder do Espírito Santo. No século 21, uma igreja com tantos recursos, com tantas classes de ensino bíblico, encontros, reencontros, células, tanto treinamento, tem pessoas que não sabem o que é batismo no Espírito Santo, que não conhecem e nunca tiveram uma experiência de se derramar diante do Espírito e ser cheio do Espírito Santo, e são tolos e não conhecem a Deus. Deus está dizendo, meu povo é tolo, eles não me conhecem. A Bíblia diz em Isaías que até o boi conhece o seu possuidor, até o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o povo de Deus muitas vezes não conhece o Senhor. Muitas vezes somos uma igreja que não sabe manusear a palavra da verdade, que não conhecemos a verdade, as sãs doutrinas, somos levados por qualquer vento, somos levados por qualquer modismo, somos levados por qualquer coisa, como crianças insensatas que nada compreendem. Irmãos, dá para ter vergonha. É necessário nos envergonharmos dessas coisas. Capítulo 5, versículo 7. Jeremias 5, 7. Por que eu deveria perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Irmãos, o maior absurdo ainda é ter pessoas que um dia estão assentados num culto para tomar a ceia, e depois se assentam numa casa de prostituição, numa casa de bebedice, bebem, prostituem-se, se entregam a prazeres e orgias deste mundo, adulteram, mentem, fazem tantas coisas erradas e acham que está tudo normal, acha que está tudo certo. Capítulo 6, versículo 10. A quem posso eu
falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível, e não encontram nela motivo de prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Quem vai me ouvir, diz o Senhor? Irmãos, nós deveríamos ter vergonha, porque muitas vezes os nossos ouvidos são teimosos, são obstinados, não damos ouvidos à palavra de Deus. Muitas vezes a palavra do Senhor em nossa mente, ela é desprezada. Deveríamos nos envergonhar disso. Hoje nós vivemos uma época em que se um líder, um pastor, um líder de célula, um supervisor vai tentar corrigir alguém, ensinando-lhe com amor a verdade, o caminho de Deus, quando precisa repreender alguém da forma bíblica, muitas pessoas se revoltam, não aceitam a correção, não aceitam a disciplina, desprezam a correção, não têm prazer na lei do Senhor, e aí vão de qualquer jeito para qualquer lado, porque preferem escapar do que sofrer uma repreensão. Desprezam a correção, desprezam a disciplina. Eu quero encerrar lendo Jeremias capítulo 7. Tudo isso que nós temos lido e falado, irmãos, tem um propósito. Deus quer gerar temor no nosso coração. Temor, diga para quem está do teu lado: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus quer gerar santidade em nós. Diga comigo: sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, um pastor muito usado por Deus, chamado Eugene Peterson, ele diz que o maior perigo da igreja é quando ela está em franco crescimento, porque muitas pessoas se aglomeram nela, se ajuntam à igreja, sem uma verdadeira conversão no coração. Deus quer gerar temor. Irmãos, nós falamos agora há pouco de entrar no Santo dos Santos, com ousadia, pelo sangue de Jesus. Nós temos esse direito, essa liberdade, nós temos essa intimidade hoje para adorar a Deus, para estar em plena comunhão com Deus, sem medo, com toda liberdade mesmo. Porém, entrar diante de Deus sem medo e com liberdade, não é deixar de ter temor ao Senhor. Temor ao Senhor é um respeito e um reconhecimento tão grande da santidade de Deus, que nos leva a nos afastar do pecado. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal, é aborrecer o pecado. Daí uma frase que nós falamos muito. Se você já foi ao encontro, você vai se lembrar: você não é um pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado. Jesus era amigo dos pecadores, mas Jesus nunca pecou e nunca amoleceu diante do pecado. Jesus amava os pecadores, mas os pecadores ficavam tão envergonhados diante da santidade do Senhor. Os pecadores que se aproximavam dele, publicanos, corruptos, prostitutas, eles ficavam tão constrangidos diante da santidade de Jesus, que eles se arrependiam, eles se entregavam. Jesus amava o pecador, mas aborrecia o pecado. Hebreus capítulo 1 fala a respeito de Jesus desta forma: ele amou a justiça e odiou a iniquidade.
É isso que Deus quer gerar em nós. Um amor pelos perdidos, sim. Um amor pela justiça, o amor pela palavra de Deus. Um amor e uma intimidade com o Espírito Santo, mas aborrecer o pecado. Aborrecer até a roupa manchada pela carne. Se afastar do pecado. Porque ser santo significa literalmente ser separado. Do que você se separou para poder servir a Deus? Se não há uma separação do pecado, nunca há uma aproximação com Deus. Então eu quero encerrar lendo Jeremias 7, versículo 9. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros para continuar com todas estas práticas repugnantes. Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Deus está dizendo: será que vocês não vão ter vergonha de continuar matando, roubando, adulterando, agindo com falsidade, agindo com mentira lá fora, queimando incenso à carne, a Baal, vivendo no pecado, servindo outros deuses, e depois vêm e permanecem perante mim neste templo, e ainda dizem: estamos seguros, estamos protegidos, seguros para continuar com essas práticas repugnantes. Aí Deus diz assim: esse lugar tem sido para vocês um covil de ladrões. O que é um covil de ladrões? É um esconderijo de ladrões. Não é o lugar onde eles praticam o roubo, é o lugar onde eles se escondem e se sentem seguros após praticarem o roubo. Acontecia assim: os ladrões saíam de noite, saqueavam as cidades, roubavam tudo que eles podiam de noite, sorrateiramente, aí corriam para um esconderijo, geralmente numa caverna muito difícil de ser localizada. E lá eles se escondiam, era um covil, lá estavam 8, 10, 15 ladrões naquele esconderijo, e eles diziam: opa, nós roubamos tudo isso esta noite, e agora estamos seguros aqui, ninguém vai nos encontrar. O que Deus está dizendo é que muitas pessoas se escondem num templo, se escondem numa religião, e se sentem seguros porque frequentam a igreja ou a célula uma vez por semana, e aí continuam lá fora, matando, roubando, agindo com falsidade, fazendo tudo que é errado, adulterando, mentindo, continuam com essas práticas repugnantes, e se escondem atrás de uma religião. Isso é para nos envergonharmos e dizermos: Senhor, eu me arrependo. Eu quero te convidar a se colocar de joelhos, se você puder. Se você não pode se ajoelhar por causa de um problema físico, ore assentado, mas se envergonhe diante de Deus. Se Deus está tratando com você, se você está sentindo vergonha de alguma coisa, peça perdão para o Senhor, se entregue. Antes de tomar a ceia do Senhor, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos falar: Senhor, eu estou envergonhado, me perdoe, eu quero mudar de atitude. Aleluia.
Meu Deus, nós nos entregamos, Pai. Nós nos entregamos, Senhor. Meu Deus, nós nos humilhamos, Pai. Nós nos rendemos, Senhor. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Teu povo sinta vergonha, Pai, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que possamos sentir o verdadeiro arrependimento, Pai. O verdadeira conversão, Pai. O verdadeiro arrependimento, meu Deus. Nós nos entregamos, Pai. Eu me rendo, Senhor. Eu peço perdão, Pai, pela Tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Nós nos envergonhamos, Pai. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor.